A nossa saudação, você que está nos ouvindo, nos assistindo, e a gente conversa nesse momento, essa semana, na entrevista técnica, com o Jorge Rodrigues Leitão, que é um dos técnicos agrícolas que atua na unidade da Cotriel de Campos Borges. Com o Jorge, então, nós vamos falar um pouco sobre desenvolvimento das lavouras nesta região de abrangência da cooperativa, que pega até alguns municípios próximos da região, produtores também aí do interior, próximo do Espumoso também, que são atendidos pela unidade de Campos Borges. Bom, Jorge, vamos começar falando, né, sobre o desenvolvimento das lavouras, né? Essa primeira quinzena de janeiro, né, nós estamos tendo o desenvolvimento das lavouras conforme é necessário, conforme é preciso, né? As chuvas, elas vieram na quantidade que é necessária para desenvolver a lavoura no estágio que ela tem que estar. Saudação, obrigado por ter aceito o nosso convite, Jorge. Saudações, Roger, muito obrigado pelo convite e saudações a todos os ouvintes. Bom, Roger, eu acho que a nossa região, assim como as demais, talvez, o déficit hídrico é muito grande. A gente vem do mês de dezembro aí, já vamos começar lá pelo mês de novembro. O mês de novembro foi um mês de pouquíssima chuva na nossa região aqui. O pessoal conseguiu instalar as lavouras no início de novembro, no final de outubro ali. A última chuva boa que deu mesmo foi no final de outubro ali, se eu não me engano, dia 31 de outubro. Aí depois teve essa estiagem de novembro com chuvas de baixa intensidade e bastante manchada. O mês de dezembro foi um pouco melhor, principalmente no início de dezembro aí, que daí aqui na região deu uma chuva um pouco mais parelha, onde o pessoal conseguiu então implantar a maior parte das lavouras. A maior parte das nossas lavouras foram implantadas no início de dezembro. Depois, na sequência do mês de dezembro, foram feitos algumas outras lavouras que tinham ficado para trás, alguns replantes esporadicamente que aconteceram, né? De repente, por ter sido plantado com pouca umidade e também por causa de uma chuva que deu uma chuva de uma intensidade muito grande aqui. E na região de Alto Alegre, que foge um pouquinho da minha aqui, também houve o problema das pedras, né? E então, voltando ao mês de janeiro. Agora, em janeiro, nós estamos tendo um volume de chuva baixo e bem mal distribuído, muito mal distribuído, o que deixa a nossa lavoura, por enquanto, numa situação delicada e indefinida, precisando muito que daqui para frente o clima volte a chover e se normalize. Digamos assim que não tem nada perdido, mas que está sendo necessário que volte logo a chuva. Repito, é muito manchada, tem regiões de extrema dificuldade hídrica e tem regiões um pouco mais agraciadas com chuva, fazendo uma comparação dentro do próprio ano, né? Então, tem regiões que choveu mais, regiões que choveram menos. Mas, de um modo geral, a gente necessita muito da chuva. Nós estamos exatamente, né, Jorge, no meio do ciclo da soja, né? E o que a gente pode dizer é que o que nós precisamos, né, é que as chuvas, elas daqui para frente, elas têm uma média boa, né? Para que o estande de plantas ele se estabeleça da forma que é necessária, né? Quantos milímetros de chuva precisa em média chover por semana aí para que a gente possa retomar o ciclo normal de desenvolvimento da soja nesse estágio exatamente no meio da cultura que ele se encontra nesse momento? Eu penso que pelo menos uns 30 milímetros por semana, pelo menos uns 30 milímetros por semana, seriam necessários, né? Logicamente que por se encontrar nessa seca que se encontra, precisaria aí a gente, vamos falar assim, de uma chuva generalizada, né, que abrangesse todas as regiões, pelo menos uns 50, 80 milímetros, né, para voltar à umidade, para tentar encontrar a umidade no solo, para as umidades se encontrar. Depois de acontecido isso, se fosse ter uma sequência por semana aí de 20, 30 milímetros no mínimo, eu acho que nós teríamos condição de ter uma safra boa ainda, justo porque as culturas, a maior parte da soja foi implantada no mês de dezembro, então ainda estão no período vegetativo da cultura, sem comprometer de forma definitiva. Mas que bom que acontecesse isso, né? Então o pessoal está numa expectativa muito grande para que essa segunda quinzena
de janeiro a coisa se defina de maneira positiva em respeito à chuva, e que fevereiro e março também, porque nós somos extremamente dependentes do mês de fevereiro e de março, porque justo que foi plantado, tanto essa soja que foi plantada no cedo, como essa que foi plantada em dezembro, quando chegar mês de fevereiro, principalmente no início da segunda quinzena de fevereiro, essas lavouras vão estar todas, umas vão estar formando canivete, outras vão estar formando grão. Então, nesse período da floração em diante, o período reprodutivo, não pode haver mais escassez de água, né? E daí o estrago vai ser direto e irreversível para a cultura. Por exemplo, então, mês de março, o ano passado, foi um mês que choveu, eu não tenho aqui a lembrança de quantos milímetros foram, né? Mas, assim, um ano que o pessoal talvez vai ficar guardado, o pessoal, como o mês de março, um mês excelente de chuva, coisa que a gente não estava acostumado a ver. E isso aí ajudou demais no ano passado, né? Aquela soja do tarde, ela conseguiu, nesse período reprodutivo, segurar toda a carga e encher bem o grão, porque lá na finaleira, lá no arremate, é necessário muita chuva. É preciso que o grão pese, que o grão não xoxe. Então, hoje, nós estamos no meio da cultura, como tu salientaste muito bem, né? E o que aconteceu daqui para trás, talvez, já comprometeu boa parte daquela grande produtividade, daquela grande safra. Mas daqui para frente, daria para salvar muita coisa, e em determinadas regiões, ou localidades que vem chovendo mais, até tem uma safra muito boa ainda, né? Então, a gente sempre fica na esperança que a chuva volte a acontecer de maneira generalizada e suficiente. A gente está conversando com o Jorge Rodrigues Leitão, que é técnico agrícola da unidade da Cotrial de Campos Borges. Bom, Jorge, o cenário de pressão de pragas e doenças nas lavouras de soja em Campos Borges, como é que se encontra nesse momento? Olha, primeiramente a respeito de pragas. A respeito de pragas, aqui nós estamos até, esse lado está sendo positivo, né? Tivemos um início aí de trips, mas não foi um surto grande que deu, e está bem controlado, não tem problema. Lagartas não apareceram, percevejo por enquanto ainda não. Na questão de doença, a doença que tá mais se mostrando por enquanto é o oídio, né? Então a gente pede para o pessoal tomar muito cuidado com essas doenças de final de ciclo, porque na verdade elas são doenças do início de ciclo, depois que elas vão se complicar lá na frente, o prejuízo vai aparecer lá, né? Então essa questão da septoriose, oídio, crestamento, antracnose, mancha foliar, tu tem que tomar muito cuidado, né? Então, o pessoal não, de maneira nenhuma, pode baixar a guarda nesse momento, né? Tem que acreditar, fazer, na medida do possível, ir fazendo os tratamentos fúngicos, né? Logicamente adequado para o ano, que se tu baixar a guarda agora e tomara que volte a chover, de repente lá na frente tu vai sofrer esse prejuízo por não ter dado a devida importância para essas doenças. Então, a gente normalmente pensa muito na ferrugem asiática, que é sabido que tempos secos, anos secos como esse, a pressão é pouca, por enquanto a gente não sabe nenhum relato, mas as outras doenças também trazem prejuízos grandes na soja. Então, o alerta que a gente faz para as pessoas é que continuem atentos, continuem seguindo a orientação técnica, não desistam das aplicações. As pragas, como eu falei, hoje a pressão está pouca, mas amanhã ou depois pode aumentar. O ano seco é muito perseguido de ácaros, né? Então, amanhã ou depois pode aparecer o ácaro, tem que estar atento, assim como as demais pragas. E a gente, aproveitando a oportunidade, para o pessoal dar uma conferida assim na sua lavoura, de repente, acreditar numa adubação foliar, né? De repente, a cultura está precisando de algo mais, precisando de uma injeçãozinha na veia, falando o linguajar para todos nós se entender, né? Então, de repente, tem produtos provados, produtos bons, que num custo-benefício bem interessante, tu pode fazer uma aplicação que também vai dar um ânimo na cultura e vai fazer a cultura suportar melhor
o estresse que passou e até prevenir para o estresse seguinte e certamente lá na frente vai resultar em produtividade. E a gente tem que dizer, né, Jorge, a soja ela responde muito bem, né? A gente sabe que o produtor ele está sempre olhando para o céu, aliás, o produtor e todos nós estamos olhando para o céu, né? Mas o que você está dizendo aí é um gancho importante que eu ia pegar, né? A gente está muito esperançoso que a chuva venha, né? Mas se você também der uma ajudada na soja, ela responde, né? No stand que ela está atualmente, ela vai responder. Então, basta o produtor continuar acreditando. A gente sabe que tem muito produtor com produto guardado ainda, né? Está esperando algum momento de umidade, de chuva para fazer essas aplicações, até as próprias aplicações para pragas e doenças, né? Mas também a questão foliar, reforço o que você disse que a questão foliar ela vai melhorar ainda mais aquelas folhas da soja, né? Que muitas estão xoxas, estão secas justamente por falta de chuva. Então, o produtor pode dar um ânimo e pode dar uma ajudada, que depois o tempo vai vir atrás, vai ajudar também, né? Exatamente, Jorge. Nós podemos pegar o exemplo do pessoal que infelizmente sofreu com a queda de granizo. Literalmente a soja ficou arrasada. Então tem relatos, tem trabalho, tem exemplos, né, do pessoal que acreditou, fez uma adubação foliar dirigida e recuperou rapidamente. Então a planta tem essa capacidade de recuperação e hoje, graças às tecnologias e às pesquisas, nós também temos produtos bem aprovados, já bem eficientes. E também queria dar uma elogiada no produtor, que a gente tem visto que as lavouras foram muito bem conduzidas na parte de invasoras, né? As lavouras estão limpas, é uma beleza de ver. Onde o produtor teve a felicidade de ter uma boa germinação, as lavouras são parelhas. Então está faltando, como o Roger bem disse, aquela chuva que o produtor está tão esperançoso e que aconteça, que venha, para o produtor acabar fazendo as demais aplicações que a gente tem certeza que só está, em muitas regiões, o produtor está só aguardando a ocasião da umidade para poder bater o martelo nessa questão dessas aplicações. Obrigado, então. Eu conversei com Jorge Rodrigues Leitão, que é técnico agrícola da unidade de Campos Borges, falando então sobre as lavouras de soja naquela localidade, naquela unidade de abrangência da cooperativa, na entrevista técnica da semana.